Meus amados, esta manhã que Deus nos dá essa oportunidade de estarmos aqui para celebrar a ceia do Senhor, e antes de compartilhar a palavra, de meditar naquilo que Deus tem para os nossos corações, deixa eu fazer uma pontuação sobre a nossa caminhada. Tudo que Satanás ele tem trabalhado e lamentado é com o propósito de você esquecer quem tu eras, quem você é e quem Deus pretende que você seja. Um dos maiores prejuízos espirituais que o homem pode ter é ele não compreender o valor da obra da cruz, o sentido da nossa salvação. A Europa está hoje como está, exatamente porque perdeu o brilho, já não significa tanto, já não é tão mais importante, já não há mais a paixão que se tinha lá atrás. Só que esse prejuízo não é apenas sentido nos dias modernos. Esse prejuízo pode redundar em eternidade. E Deus, Ele quer, irmãos, nos despertar, trazer a nós o despertamento. Como é que nós estamos encarando a nossa caminhada cristã? Nossos princípios e valores. Aquilo que nós temos como vida. Como nós estamos encarando essa caminhada com Deus? Há um grande prejuízo, irmãos, de muitos cristãos, por não entender e por não compreender. A nossa caminhada só termina nos céus. Se coloca de pé. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche teus olhos. Senhor Deus, essa manhã que aqui estamos, Deus, com o intuito, com o propósito, ó Deus, de partilharmos, ó Deus, do corpo de Cristo, de estarmos celebrando, Senhor, a mesa do Senhor. Eu quero te pedir, ó Espírito Santo, vem Espírito Santo, ministrar os nossos corações, falando conosco. Espírito Santo, tu és aquele que conhece o coração de cada um dos irmãos que aqui chegaram. Eu quero te pedir, ó Espírito Santo, vem, fala e ministra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. O apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Tessalônica essa carta que traz no seu bojo toda uma gama de orientação, de instrução para essa igreja gentílica recém-formada. Paulo trata a respeito da volta do Senhor. Alguns se equivocaram e estavam ali vivenciando alguns engodos, alguns enganos. Isso trazia muita perturbação aos irmãos. Mas hoje eu quero abordar essa finalização dessa carta. Quero me deter nesse versículo 23 e analisarmos, se possível, se der tempo, alguns versículos a mais que estão fazendo parte desse contexto. Mas primariamente eu quero chamar a atenção da igreja para aquilo que Paulo está falando nesse verso 23. Paulo, ele diz, olha, e o mesmo Deus de paz. O mundo antigo,
antigo, ele era desenvolvido diante de tantas lendas, mitos, crenças. E até hoje, quando você estuda a história, e você vai olhar o mundo greco-romano, que possui ali as suas lendárias sobre deuses, os panteões. O cristianismo não tem mais do que um Deus. Alguns hoje já creem numa heresia e desenvolvem uma essência, olha, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento. Não, amados. Nós só temos um Deus. O Deus absoluto e eterno que criou todas as coisas e trouxe todas as coisas à existência pela palavra do seu poder. Esse Deus, ele é um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Nós não temos 3 deuses. Não, nós temos um só Deus. 3 pessoas. Não é um modalismo. Uma hora ele se apresenta como pai, outra hora se apresenta como filho, não. É um Deus que é composto por 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde tem uma unidade perfeita. E nesse texto, Paulo, ele vai explanar dizendo que nós também somos uma triunidade. Nós temos uma tricotomia formada por espírito, alma e corpo. Somos uma pessoa que temos 3 partes que nos compõem. Mas voltando ao início do versículo, Paulo está dizendo, e o mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus que tratou com Israel, o mesmo Deus que criou Adão e Eva, Deus não mudou, é o mesmo Deus. E esse Deus é o Deus de paz. O grande desequilíbrio que existe no interior dos seres humanos, eu quero falar dessa questão de paz, porque vamos tratar de alma. Esse desequilíbrio interior, irmãos, ele só vai ser resolvido com o Deus de paz. Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 20, ele diz, olha, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. O passo para o homem conseguir desenvolver a paz interior, a paz com os homens, começa pela cruz. É Deus que opera em nós a paz. Jesus, quando ele falou de paz, ele disse, olha, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Porque para o mundo, paz é ausência de guerra. Paz é ausência de conflito. Deus, ele nos traz a paz, mesmo quando o mundo está desabando. O salmista, ele diz, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O mundo está desabando, mas você aqui dentro está em paz. Mas essa paz só é proporcionada por Cristo. Por isso que ele diz, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não tem, a paz que o mundo não pode dar. Voltando para a primeira Tessalonicenses. Então Paulo, quando ele fala com a igreja, ele está dizendo, olha, o mesmo Deus de paz. Esse Deus que traz paz para nós. Esse Deus que nos reconciliou. O Deus que nos libertou do pecado, que mudou a nossa vida, que nos transformou. Esse Deus que pagou o preço da nossa redenção, vos santifique. Por que Paulo está fazendo questão de dizer que é o mesmo Deus? Porque na atribuição da caminhada, o Deus que te conheceu na tua miséria, no teu pecado, em todas as coisas, é esse mesmo Deus que continua o processo. Dentro das atividades de governo, quando você quer resolver um problema, nós que estamos aqui na documentação, aí você entrega o teu documento em um lugar, que vai passar para uma outra mesa, que vai passar para uma outra pessoa, que vai chegar para um outro local, e a nossa vida vai rodando por várias pessoas para tomar uma decisão sobre nós. Paulo está dizendo, não, o mesmo Deus de paz é Ele que vos santifica.
Você não precisa contar a tua história 2 vezes para Deus. Deus já te conhece. Deus sabe quem é você. E Deus sabe exatamente quais são os pontos que precisa tratar em nós, irmãos. Quando você é transferido de um médico para outro, o médico tem que fazer uma reavaliação de tudo. E ele corre risco de errar, porque existem coisas que na consulta, no ato de falar ali, ele não tem como transferir isso para o outro médico. Querido, o mesmo Deus que começou a obra em nós, ele é fiel para completá-la, para terminá-la. Porque Deus, ele sabe exatamente, irmãos, quais são os pontos da nossa vida que precisam serem tratados. Deus sabe exatamente os pontos da nossa vida que precisam serem restaurados. E Paulo está dizendo, ó, o mesmo Deus. E que esse mesmo Deus de paz vos santifique. O que é santificar, irmãos? Santificar é tornar santo. Eu e você não podemos viver a santidade sem a ação do próprio Deus. É Deus que proporcionou em nós, irmãos, esse ato de santificação. Santificar, separar. Mas o que é isso, pastor? Eu e você ficamos presos pelo pecado. Eu e você nascemos imbuídos, amarrados, aprisionados pelas correntes do pecado. A Bíblia diz que porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estávamos amarrados, entrelaçados e aprisionados pelas correntes da morte. Paulo, ele explicando isso, ele disse que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Nós estávamos completamente dominados por essa força. Coloca, Michel, vamos só para compreendermos. Efésios 2, de 1 a 3, e a gente vai conseguir dissertar melhor. Paulo está dizendo, olha, ele vos vivificou. Qual era a condição que nós estávamos quando recebemos a vida? Nós estávamos mortos. Mortos em ofensas e em pecado. E ele explica, noutro tempo vocês andavam segundo o curso desse mundo. Quer dizer, é igual o peixe morto. A correnteza carrega, a correnteza leva. As águas que vão levando, nós andávamos segundo o curso do mundo. Se o mundo jogasse para a esquerda, nós iríamos. Se jogar para a direita, porque nós andávamos segundo o curso desse mundo. Éramos levados. Segundo, nós éramos influenciados segundo o príncipe da potestade do ar. Potestade, poderes das trevas o estavam dominando mente, coração, nossa vida. Esse é o retrato do homem sem Deus. Ele está andando segundo o curso do mundo, ele está segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está dizendo, nós tínhamos uma classificação. Nós éramos filhos da desobediência. Nós trazíamos em nós uma marca de desobediência a Deus. Não éramos filhos da obediência ao Senhor, não. Estávamos marcados pela rebelião de Adão. Nosso pai Adão rebelou-se e nós herdamos essa herança de rebeldia e passamos a viver uma vida completamente em rebelião contra Deus. Essa é a nossa condição. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Paulo diz, olha, não tem ninguém que se safava disso. Ninguém estava isento dessa situação. Todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Apenas esses 3 versículos, gastaríamos aqui um sermão para explicá-los, mas condensando, simplificando as coisas, entendemos. Paulo está dizendo, nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Paulo diz, nós tínhamos uma força motora que nos empurrava. Era o curso do mundo, era o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. E agora ele diz, tem uma força motora também interna. O pecado dominou de tal forma no interior das pessoas que elas se tornaram escravo dos desejos da carne, se tornaram escravo dos seus próprios pensamentos. E por isso se tornaram filhos da ira. O que é isso? Estávamos destinados para a ira. Havia a sequência de juízo de Deus, que a ira de Deus
haveria de cair sobre todos nós. Essa era a nossa condição. Vamos voltar para 1 Tessalonicenses. Por isso, quando Paulo está dizendo lá para a igreja de Tessalônica, que o mesmo Deus de paz vos santifique, ele está dizendo, olha, que o mesmo Deus de paz pega tudo isso que eu vos disse sobre a nossa condição, ele vai vos separar disso. Ele vai vos separar da morte espiritual, ele vai vos separar do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua dos filhos da desobediência, ele vai vos separar dos desejos do vosso pensamento, de toda a construção errada de vida. Santificar significa separar, e a separação é essa: Deus nos separa desse mundo completamente regido pelo poder das trevas e pelo poder da carne. Isso é santificar. O mesmo Deus de paz vos santifique, vos arranque, separando do poder das trevas, separando do poder da carne, separando do poder do mundo. Agora vem uma questão. Paulo, ele pega nesse versículo, ele dá um zoom naquilo que Deus quer fazer em mim e você. Qual é o zoom que Paulo está dando? O que ele está fazendo para a gente? Ele está dizendo, ó, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Talvez aqui, irmãos, aqui está o gravíssimo problema da nossa geração moderna. É que nós estamos acostumados a viver dentro do relativismo e dentro da parcialidade. Passamos a aprender que tudo é por etapa. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Quando na verdade Deus está dizendo para você se livrar do poder da morte, você tem que dar o passo de total separação. Não tem como nós comungarmos e caminharmos com Deus com um pé no mundo e um pé na igreja. Esse laço não tem como ser desenvolvido. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode andar em dois caminhos, com um pé em um caminho, um pé no outro caminho. Por isso ele está dizendo que o Deus de paz nos santifique em tudo. Tem que haver um rompimento, tem que haver um corte, tem que se romper. Paulo, ele explicando, ele fala que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Eu não posso mais comungar com o reino das trevas. Eu não posso mais flertar com o reino das trevas. Eu estou no reino da luz. E Deus, o Deus de paz, ele vai vos santificar em tudo. Não é o parcial, irmãos. E como vos disse no início, a crise espiritual que a Europa vive é exatamente dentro desse contexto da parcialidade, de um evangelho mais diluído, onde há um Deus que é mais complacente, que ele é mais compreensivo, onde ele flexiona. Amados, não. Eu já disse e vou repetir. O céu é de Deus. As regras são dele. O céu é dele. E por o céu ser dele, as exigências também são totalmente dele. Deus não deu autorização a nenhum pastor, a nenhum apóstolo, a nenhum líder, a nenhuma pessoa de alto escalão religioso para mudar as regras do reino dele. Ninguém tem essa autorização. Ninguém tem esse poder de mudar as regras do céu. Dentro da tua casa, você governa ela da tua maneira, da tua forma. A tua mobília, o teu estilo de casa, é você que determina. Nenhum intruso, nenhuma pessoa pode chegar na tua casa e querer alterar a tua casa e dizer, não, assim não é bom, essa cor não está legal. Você vai dizer, a casa é minha. E para você estar na minha casa, você tem que respeitar como a minha casa é. O visitante não pode alterar a tua casa. Assim também nós não podemos alterar, querido, aquilo que é de Deus, o princípio de Deus. E quando usamos essa ilustração, ela é pequena, ela é inócua, porque nós estamos falando, quando falamos de casa de Deus, nós estamos falando daquilo que é eterno, daquilo que é sublime, daquilo que em nós jamais podemos alterar e modificar. Qual é o problema disso, pastor? O problema é que isso vai se assemelhar àquilo que Jesus falou dos fariseus. Ele disse, olha, vocês se colocam na porta. Vocês nem entram e não deixam quem quer entrar. O grande problema de uma igreja que é parcial, de uma igreja que é relativa, é que ela nem entra no céu e nem deixa quem quer entrar. Porque aqueles que querem entrar, que quer viver uma vida de renúncia, de abnegação, que quer viver uma vida santificada, separada para Deus, ela passa então a ouvir. Não precisa ser tão santo. Você não precisa renunciar a tudo. Não, Deus ele entende você, ele compreende. E esse relativismo, irmãos, está construindo inúmeras pessoas perdidas dentro da igreja.
perdidas conhecendo a Bíblia, perdidas com a Bíblia debaixo do braço. Essa semana, eu não consegui ver o vídeo todo, até porque não se coloca. Mas eu confesso que, para alguns é uma cena rotineira, mas para mim me chocou. Quando um policial, ele foi abordar uma pessoa suspeita de tráfico. E no meio da rua, abordagem eu não sei, eu não posso julgar. Mas alguma coisa saiu errada. E a pessoa tomou a arma dele e matou ele. E eu confesso que isso, apesar de ser rotineiro para alguns, isso me consumiu. E aqui dentro que eu pensei, meu Deus, é um pai de família. Alguém foi treinado para aquilo, é alguém que... ele se tornou policial porque ele recebeu um treinamento para aquilo. E como que uma pessoa desarmada conseguiu tomar a arma dele e matar ele? E isso me trouxe toda essa reflexão para o nosso mundo espiritual. Irmãos, não adianta você ter uma arma se você não souber utilizar da maneira correta. Meu Deus do céu, o inimigo está tomando a Bíblia dos crentes e está matando os crentes. Ele está tomando a Bíblia de pastores e está matando os próprios pastores com as heresias, com os enganos. Amados, nós estamos falando de eternidade. A eternidade é algo sério. Eu não posso brincar com essas coisas. A vida, ela passa num sopro, ela é um estalo. Estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. E eu confesso que a morte desse policial me chocou muito. Porque me faz entender o quão sério é nós subestimarmos o inimigo. E se eu não estou equivocado, a pessoa que o matou aparecia ser uma pessoa já com a idade. Pois, igual eu, seus cabelos já estavam embranquecidos. E ele era um rapaz novo, de 37 anos de idade apenas. E essa ponto também me fez refletir muito. Eu falei, meu Deus, se eu pensar que já é uma pessoa envelhecida, desarmada. E esse foi o erro dele. Ele subestimou que aquela pessoa não poderia fazer nada contra ela. Ela tinha uma arma, tinha muito mais porte físico, tinha todo um treinamento, tinha uma toda experiência. Porém, o resultado foi terrível porque terminou com ele andando, não saiu correndo, saiu andando. E com todo mundo gritando, foi embora. E um pai de família ficou morto dentro do carro. Queridos, esse é o retrato do mundo espiritual. Satanás continua matando vida, matando pessoas que têm uma Bíblia na mão. E não há como recuperar quando nós perdemos a salvação. Esse tem sido o ponto que eu sempre tenho aqui batido muito forte, irmãos. A salvação é para aquele que permanecer e perseverar até o fim. Por isso, Deus, ele nos dá a palavra de advertência. O grande problema é que nós, às vezes, não escutamos, não estamos querendo escutar. Por que não conseguimos escutar alguém? Por exemplo, vocês estão aqui, vocês conseguem me ouvir porque vocês estão dentro de um limite que é possível me ouvir. Mas qualquer pessoa que está lá no Pingo Doce agora, ela não consegue ouvir. Por quê? Porque eu deixei de falar? Não, é porque está distante. Eu estou falando aqui, as pessoas de Lisboa não podem ver. Não pode ouvir. Por quê? Há um fator de distância. Por que as pessoas não estão conseguindo ouvir Deus? Não é porque Deus deixou de falar, irmãos. É porque eles estão distantes. E quanto mais distantes, mais difícil fica de se ouvir. Então nós temos hoje uma geração que se distancia de Deus. E nós temos hoje crentes que estão se distanciando de Deus. E o perigo é exatamente esse, que quanto mais longe de Deus, menos você consegue ouvir Deus. E se nós não ouvirmos o nosso Pai, se nós não ouvirmos o Senhor, queridos, nós estamos sujeitos à morte, e à morte eterna. Porque tudo começa pequeno, tudo começa sorrateiramente. O inimigo vai prendendo, vai amarrando. Quantas pessoas que começaram bem e hoje estão apodrecidas no pecado. Quantas pessoas que quando levantaram a mão para o Senhor, tinham um coração compungido, quebrantado, arrependidos, dispostos a viver o melhor de Deus. Mas com uma caminhada, com um processo, aí começou a encarar, olha, mas fulano faz isso, Beltrano também faz. Hoje as pessoas já abandonaram a Bíblia e dizem, não, Deus me ama, eu já estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque foram cegados e enganados. Porém, amados, voltando, Paulo está dizendo, o mesmo Deus de paz o santifica em tudo. A santificação é em tudo. Não é uma parte da tua vida. Deus não tem escolha, essa área, aquela área, não. Deus quer totalmente, plenamente. Por isso Jesus diz que aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renunciar tudo, aquele que não abrir mão, Deus não vai dividir o trono dele no nosso coração, irmãos.
Deus, ele não quer uma parcela, ele não quer uma parte, ele quer a plenitude, ele quer a totalidade. Então Paulo, ele começa, e o mesmo Deus de paz o santifica em tudo. E então, você observa que tem um ponto e vírgula. E dentro da nossa gramática portuguesa, está dizendo que essa primeira parte, agora encerra-se ali. Agora Paulo vai puxar um outro adendo. E qual é o outro adendo que Paulo está abrindo? Primeiro ele está dizendo que é Deus que vai nos santificar em tudo. Agora Paulo está dizendo, e todo o vosso espírito, a alma e corpo, sejam plenamente conservados. Paulo agora está dizendo que você, eu, nós, após recebermos da parte de Deus toda a instrução, o poder do Espírito, a glória do cristianismo, irmãos, é que Deus, ele não te faz exigências de penitências, de caminhadas, essas coisas todas, sem que você tenha o poder para operar. Não, quando Deus, ele exige de você uma vida santa, uma vida pura, o Espírito Santo, ele te capacita, ele gera em ti fruto, ele opera em você transformação, ele te dá todos os elementos que você precisa para crescer, para desenvolver. Não é uma ordem solta, onde se vira, não. Jesus disse que aquele que vem após mim, é com ele, é através dele. Eu vos farei pescadores de homem. Aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, vinde, eu vos aliviarei. Todo o processo da nossa vida é com Deus. É Ele operando em nós, é Ele realizando em nós. Não é sozinhos, irmãos. Sozinhos era impossível. Sozinhos nós não conseguiríamos. Mas é através dele que nós fazemos. Agora Paulo, ele diz, olha, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Talvez aqui Paulo dá um aperto maior na igreja. Agora ele puxa e vai nos mostrar que para entrar no céu eu preciso ter uma postura plena, total, absoluta. Claro que esse texto, ele é um texto teológico que abrange, né, matérias aqui que se estuda, são horas e horas para se entender a tricotomia. E meu propósito não é esse, meu propósito é tratar a parte prática desse texto. Porque Paulo está dizendo, ó, todo o vosso espírito. O que é que está no espírito? No espírito está a fé, a consciência. De maneira bem resumida. Agora, se ele está dizendo que todo o vosso espírito seja conservado, irrepreensível, Paulo está dizendo, primeiro, a sua consciência não pode estar cauterizada. O que é uma consciência cauterizada, irmãos? Uma consciência cauterizada é aquela que não se sensibiliza mais com a coisa. O que é cauterizar? É a perda da sensibilidade. As pessoas que às vezes trabalham lá no campo, na roça, trabalham descalços, por baixo dos seus pés se cria uma crosta, chama, né, aquela pele grossa. E o que ocorre? Esses pés, às vezes quando pisa em espinhos, em um local mais quente, essa pessoa não sente dor. Por quê? Porque ela tem uma crosta, está cauterizado por baixo do seu pé. E por isso evita que ela sinta dor. As mãos da mesma forma. As mãos que trabalham, às vezes, com um trabalho pesado, se torna grossa, cria uma camada, cria uma cauterização, de tal forma que a pessoa, quando pega um objeto mais quente, ela tem um maior tempo de resistência. Agora tem o lado perigoso de tudo isso. É que quando você se cauteriza na sua consciência, você perde a essência do que é o erro. E eu vou tentar te explicar de maneira prática. Quando você entrega a tua vida para Jesus, e quando você conta uma mentirinha, você diz, meu Deus, é mentira. Eu vou ter que ir lá corrigir, vou ter que falar, porque eu não poderia ter feito isso. Olha, eu fiz uma negociação aqui e não está correta. Eu tenho que ir lá devolver isso daqui porque não veio certo. Só que com o passar do tempo, a mentirinha já não te incomoda mais. Uma mentira maior também já não te incomoda. Aquelas coisas que outrora te fazia perder o sono, aquelas coisas que te fazia correr para o joelho e dizer, Deus me perdoa, Deus me perdoa, já não tem mais isso.
Esse é o perigo da consciência cauterizada. A consciência que já não acusa. Não é que a consciência deixou de funcionar. É que criou uma cauterização e que gerou uma insensibilidade que a pessoa não consegue mais perceber que esses erros Deus continua gritando. É errado, é pecado, você não pode. A santificação do todo espírito é necessário restaurar essa consciência conforme a palavra. Mas tem uma questão da fé. A fé também ela está no espírito. Paulo, ele orienta e diz que nós não tenhamos uma fé não fingida. E o que é a fé fingida? É a fé que parece, mas não é. Eu creio, mas não creio. Eu me entrego, mas eu me reservo. Que a vossa fé seja não fingida. Que todo o vosso espírito, queridos, você, lembre-se, hoje é um momento, quando nós vamos para a ceia, é de introspecção. Paulo diz que nós devemos avaliarmos a nós mesmos. E só você pode avaliar como é que está o teu espírito, como é que está a tua fé. É genuína, é verdadeira. A tua fé te faz você caminhar na confiança em Deus. Ou você retroage, ou ela é momentânea. A tua consciência, ela continua te mostrando as áreas da sua vida que você precisa mudar. Ou você já se conformou, já se amoldou, já acha que é normal, que não precisa mais ser tão reto, de ser tão sincero, de todo o vosso espírito. Isso é a santificação que Deus quer. Toda a vossa alma. Oi, amados. Quando entramos na questão da alma, aí nós encontramos hoje inúmeros tropeços. Tropeços da vida cristã. Porque na alma está o intelecto, a vontade, os sentimentos. E infelizmente a nossa geração tem vivido um tempo onde os sentimentos eles são volúveis e cada vez mais distanciados de Deus. Por isso que quando a Bíblia fala que o fruto do Espírito tem que operar em nós, coloca aí, Michel, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito ele vai produzir uma alma sadia. A alma sadia ela vai ter amor, ela vai ter gozo, ela vai ter paz, ela vai ter longanimidade, benignidade, bondade, ela vai ter fé, ela vai ter mansidão, ela vai ter temperança. Essas coisas é uma alma que está sadia, que está sarada, que está curada. O ponto regente da alma é o amor de Deus. Não é mais o egoísmo, o egocentrismo. Se nós compararmos aquilo que Paulo está falando no verso 22, e nós retroagimos, coloca o 19, onde Paulo vai falar o que é uma alma doente. A alma doente vai produzir o quê? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é uma alma doente. É uma alma em que, pela qual está ainda debaixo do poder da carne, dos maus pensamentos, daquilo que falamos de Efésios 2. Ainda está debaixo do príncipe da potestade do ar, do espírito que opera no filho da desobediência. Essa alma ainda não está sarada, não está curada. Os pensamentos não foram levados cativos a Cristo. Voltando para Tessalonicenses 5:3. E a recomendação de Paulo é que a vossa alma seja plenamente conservada e irrepreensível. Os nossos pensamentos têm que ser levados cativo a Cristo. Os nossos sentimentos, irmãos, têm que ser levados cativo a Cristo. O nosso intelecto, a nossa maneira de pensar. Paulo ele disse, olha, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Em outro momento, Paulo diz assim, vós tende a mente de Cristo. Isso é uma alma sarada. Quando Paulo ele disse, já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, ele está dizendo, a minha alma está resolvida. Nós vemos um clamor, o Salmo 42, que diz, por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
momentos em que a alma estava ali, aflita. E ele ministra para a sua alma, dizendo: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. E nós precisamos trazer, irmãos, a cura para a nossa alma, a cura para o nosso interior, através do poder da palavra, através do poder do Espírito Santo que atua em nós. Mas ele disse só espírito e alma? Não. Espírito, alma e corpo. O nosso corpo. Nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. O nosso corpo, ele pertence ao Senhor, não pertence a nós mesmos. Por essa razão, nós temos que apresentar os nossos corpos em santificação. Eu não posso viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. No meu corpo está os meus ouvidos têm que ser plenamente santificados para o Senhor. E digo mais, irmãos, dentro desse modernismo que estamos vivendo hoje, já se abre uma discussão muito forte, coisas que há 30, 40 anos atrás nem se imaginava, se sonhava de se falar. Crente pode ouvir música do mundo? Crente pode ouvir qualquer tipo de música? Crente, cada vez mais que o tempo vai passando, a modernidade vem chegando, cada vez mais nós estamos encontrando esses problemas concernente a atualizações. Só que a Bíblia está dizendo que é todo o nosso corpo que tem que ser santificado e ser apresentado irrepreensível. Porém, os ouvidos têm sido emprestados hoje para músicas mundanas, para piadas obscenas, para palavras maldosas. Como assim que não tem importância? Como assim, queridos? Os seus ouvidos não podem ouvir coisas que desagradam ao Senhor. Os seus ouvidos têm que ser santos. E os olhos? Os nossos olhos, irmãos, eles têm que estar focados naquilo que é santo. O salmista, ele diz, não sei se em Salmo foi em Jó, eu acho que Jó que disse, não porei coisas imundas diante dos meus olhos, está em Salmos. Depois Jó diz, eu não me deterei meus olhos naquilo que é impuro. Entenda, não deterei meus olhos naquilo que é impuro. Eu não porei coisas imundas diante dos meus olhos. Isso é a santificação do nosso corpo. Os nossos olhos não podem fixar naquilo pela qual desagrada ao Senhor. Estamos hoje na era da pornografia, da sensualidade, da erotização de todas as coisas. Vai se vender uma água, tem o erotismo. Vai vender um piso, tem o erotismo. Tudo está voltado dentro desse espírito de sensualidade. E como é que nós nos comportamos em meio a isso? Nossos olhos não podem fixar e focar naquilo que desagrada ao Senhor. Tiago fala de um elemento. É interessante que Tiago, capítulo 3, ele diz que a língua ela é tão pequena. Tão pequenina, irmãos. Mas ela desvasta. Faz um arraso. E ele compara ela com o fogo. O fogo. No final do versículo 1 está dizendo, do versículo 5, né? Ele está dizendo, olha, a língua é um fogo. Não, volta para o 5. Vamos voltar para o 5. O final do verso 5 ele está dizendo, olha, vede, com um grande bosque. É uma fagulha. É uma pequena fagulha que incendeia um bosque inteiro. E no verso 6 ele diz que a língua também, ela é um fogo. Ele compara, assim como uma pequena fagulha incendeia um bosque inteiro, ele está dizendo, olha, a língua também é esse fogo. É como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A santificação, irmãos, da exigência. E quando nós olhamos para esse ponto, como eu disse, os ouvidos hoje são problemáticos, mas nós falamos que os olhos também são problemáticos, mas a língua, o apóstolo Tiago, ele chega a dizer que, vamos lá, a partir do verso 1, eu acho que é importante. Meus irmãos, muitos de vós, não sejam mestres, sabendo que receberemos maior juízo. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. E poderoso também para refrear todo o corpo. Paulo está dizendo, olha, se você consegue manter a tua língua refreada, se você consegue manter a tua língua sob domínio teu, olha, você está caminhando dentro da perfeição. E ele diz mais, ora, nós pomos freio na boca dos cavalos. Quem conhece o sistema das rédeas
sabe que um cavalo, para que ele obedeça aquele que está ali no comando, ele precisa botar o quê? Botar o freio nas bocas. Aquela rédea que vai fazer o cavalo, ele dobra para a esquerda e dobra para a direita. Por que são colocados os freios? Para que nos obedeça. Conseguimos dirigir o cavalo, o seu corpo inteiro, mas ali está travado o seu queixo. Vede também as naus, quer dizer, os navios, que sendo tão grandes e levados de impetuoso vento, se viram como bem um pequeno leme. Aquele leme que está lá, que vai reger direita, esquerda, para onde quer a vontade daquele que os governa. E aí sim, ele vai dizer, assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Esse pequeno fogo vai incendiar um bosque inteiro. Amados, o apóstolo Tiago, ele, no verso 7, ele diz assim, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, como de répteis, de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Paulo está dizendo, o Tiago está dizendo. O ser humano, ele tem um poder de domínio, de pegar animais selvagens, indomáveis, e domá-lo. Cavalos, animais que parecem ser indomáveis, o homem vem e traz e consegue domar. Agora, olha o sério que Paulo diz, Tiago diz, verso 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. A língua pode ser pior que uma serpente, pior que uma coral, ou a mamba negra. Vira o novo. Com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. A língua que aqui cantamos, que adoramos, ela pode se tornar elemento de destruição. Eu quero contar algo que ocorreu há muito tempo atrás. E esse é um fato verídico. Uma certa feita, uma mulher, ela teve um sentimento por um homem que era casado e era o pastor da igreja dela. Porém, em todas as tentativas que ela teve, ele era um homem de família, um homem de Deus, e ele recusou-se. E ela, na verdade, não foi algo frontal, mas ela criava situações e percebeu que ele não iria corresponder àquilo que ela desejava. Um dia em um culto transcorrendo, essa mulher se levantou no culto e disse, eu sou a amante do pastor. Deu um burburinho danado, e o pastor, de olhos arregalados, perplexo, olha para tudo aquilo, e ela começa a gritar e diz, eu sou a amante do pastor. A esposa do pastor se levanta, vai até onde está o seu marido e pede questionamento. Aquele culto praticamente se encerra debaixo de uma grande confusão. E aquela mulher vai até a esposa e diz, e eu posso te provar que ele é meu amante. E ela fala de marcas que aquele homem tem de nascença no corpo, que só poderia ser visto em um corpo despido. E por mais que ele tentasse argumentar e dizer que ele não era amante dela, e não tinha feito nada, infelizmente, a igreja o puniu, o excluiu. A esposa pediu o divórcio, separou-se, construiu outra família. Este homem arranjou uma casa lá no meio do campo e foi viver a ermo. Passaram-se 20 anos. 20 anos depois, alguém mandou chamar o pastor, um outro pastor, lógico, que estava naquela igreja. Uma mulher estava com câncer em estado terminal. E ela chamou então o pastor, que convocou a diretoria da igreja, dizendo, olha, eu preciso consertar uma coisa. Há 20 anos atrás eu fiz uma acusação que não era verdadeira. Eu acusei um homem de
que ele era meu amante, mas na verdade eu era apaixonado por ele, ele nunca correspondeu comigo. E ela explicou. O fato de eu ter saber detalhes sobre ele é que esse homem tinha sofrido um princípio de infarto. E ele foi internado no hospital. E ela era enfermeira do hospital. E nesse tempo que ela esteve internada como enfermeira, foi ela que cuidou dele, teve que dar banho e fez todo o procedimento de enfermagem com ele. Por isso ele não sabia explicar como que aquela mulher sabia detalhes sobre o seu corpo. E agora aquela mulher em estado terminal estava para morrer, chorava e dizia: por favor, me perdoe, busque o perdão dele. Eu preciso morrer em paz com Deus, eu entendo que eu causei um grande dano. E aí tudo aquilo gerou uma perplexidade muito grande, tanto na igreja como nas pessoas. Juntou-se a diretoria inteira e foram até ao encontro desse homem para trazê-lo de volta, para que ele voltasse ao pastorado. E lá chegaram e disseram para ele: nós viemos aqui para te pedir perdão. Perdão porque nós fomos injustos contigo, nós não acreditamos em você. E aquele homem disse: pode ir embora. Eu vou perguntar para vocês: vocês conseguem me devolver 20 anos atrás? Vocês conseguem me dar minha família de volta? Vocês conseguem me devolver minha honra? Não podemos. Então podem ir embora. Porque o que vocês fizeram não tem mais reparação. Tudo isso por causa da língua. Volta o verso 8. Peçonha mortal. Lares, famílias, igrejas são destruídas por esses venenos que às vezes a língua produz. E a palavra está dizendo que nós temos que ter a santificação do espírito, alma e corpo. E infelizmente, ouvidos não santificados têm produzido morte para dentro. Olhos não santificados produzem morte para dentro. Mas língua não santificada produz morte para todos. Porque é um veneno que se espalha. É um veneno que sai destruindo reputações, moralidade, destrói relacionamento, destrói vidas, por ser uma peçonha mortal. E infelizmente o diabo, ele sabe o quão é poderoso o poder da língua. E ele faz exatamente isso. Fomenta o mau uso desse elemento. Por isso, amados, nós precisamos daquela peneira. É verdadeiro? Edifica. Passa por esses crivos de verdade. Para que eu possa transmitir algo, eu tenho que tomar muito cuidado para eu não ser um transmissor de veneno. Agora Paulo, Tiago, ele fala que essa língua ela é destruidora dentro desse elemento, mas ele diz mais ainda. Ele diz a partir do verso 10, dizendo: olha, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça isso. Porventura deita alguma fonte de água, mesmo manancial, água doce e água amargosa. Tem como mesmo o manancial da água doce e água amargosa vir o doce? Pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira produzir figos? Não. A figueira vai produzir figos. A videira, ela vai produzir uvas. Por isso, Tiago está advertindo: cuidado com a língua. E eu digo mais, irmãos, assim como uma fonte não pode dar água salgada e água doce, os nossos lábios, eles não podem glorificar a Deus e maldizer aos irmãos. Uma coisa que eu percebo que aqui em Portugal, os portugueses, eles têm um linguajar de palavras de baixo calão, palavras obscenas. E infelizmente existem muitos cristãos, desculpa, mas eu preciso dizer, que têm suas bocas estragadas, fedem as narinas de Deus, porque os seus lábios proferem palavras, palavrões, termos impróprios,
dos lábios cristãos tem ainda deste lado termos inconvenientes, palavras que ofendem a Deus. Os meus lábios, a minha língua não pode ter essa dualidade, essa duplicidade de funcionamento. Não fomos criados para isso. Os nossos lábios têm que glorificar Deus. Os nossos lábios têm que adorar ao Senhor. Nossos pés têm que caminhar para caminhos onde eu possa levar a palavra. A presença de Deus, irmãos, ela não fica só aqui. Quando eu sair dessas portas para fora, aonde eu colocar o meu pé, a presença de Deus, ela vai comigo. Aonde eu chegar, eu não preciso... Será que minha esposa está me vendo? Será que minha esposa está aqui? Não, deixa eu desligar aqui, do meu telemóvel aqui, minha localização, porque ela... Como assim, irmãos? Como assim? O GPS de Deus vai comigo para qualquer canto. O relatório de Deus, é interessante que quando... Final de 2018, final de 2019, uma vez o Google mandou para mim, eu não tinha prestado atenção nisso. Esse foi o seu relatório anual. E me deu todas as cidades que eu visitei, todos os locais. Em 2019 eu tinha ido ao Brasil e me coloca em todas as situações. E eu falei, gente, tem um rastreamento de todos os meus passos, de todos os dias do que eu fiz através do telemóvel. Queridos, isso é um telemóvel. Agora, com Deus, Deus sabe, não é só onde eu fui, Deus sabe o que eu falei, Deus sabe o que eu vi, o que eu ouvi, Deus sabe tudo. É isso que temos que entender, amados, que os meus pés não caminham sozinhos. Por isso que eu tenho que santificar o meu corpo, é espírito, alma, corpo. O meu corpo precisa estar em total consonância com a palavra. Minhas mãos são santas. As minhas mãos devem glorificar Deus através do meu trabalho. As minhas mãos não foram feitas para o pecado, para aquilo que desagrada ao Senhor. Para nós terminarmos, vamos lá para voltar para Tessalonicenses 5:3. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Amado, o que é irrepreensível? Aquilo que não é passível de repreensão. E a recomendação paulina é que no espírito que está aqui dentro, na alma que está aqui dentro, e através do nosso corpo, nós sejamos irrepreensíveis. Completamente irrepreensíveis. E é você que vai fazer essa análise agora. É você que vai olhar. Vamos lá que nós sentássemos hoje, com Deus entregando para nós, Pai, é sua prova hoje. Você vai fazer. Que nota tu tira com Deus hoje? Qual é a nota que Deus vai te dar para você? Como pai, sempre cobrei dos meus filhos boas notas. E com isso sentava na mesa, ia lá, cobrava matéria. Deixa eu ver seus cadernos, deixa eu ver a prova. Às vezes corrigia a prova, pegava a prova e ia corrigir, por que você errou? Imagine agora Deus, agora sentando conosco, nos entregando agora, a prova é a tua vida. Que nota você sai daqui hoje? Lembre-se, você é um cristão, nós vamos participar da Santa Ceia. Nós estamos indo para o céu, irmãos. Nós vamos para o céu em nome de Jesus. Mas a grande questão é que nós temos que avaliar qual é a nota que eu estou. Porque o que Deus está querendo não é essa satisfação de você dizer, eu passei de ano. Mas que nota você passou? 5. Lembrando que no Brasil, pelo menos no meu tempo, era de 0 a 10, e a média era 5. Se você tirou 5, você passava de ano. As escolas particulares, a média era 7. Então, para o aluno passar de ano, ele tinha que tirar a média 7. Ele tinha que ter 70% de aproveitamento. E algumas vezes os pais faziam o quê? Retiravam os alunos da escola particular e tinha que colocar na escola pública, e na particular o menino não ia passar com a menina. Mas baixava-se o padrão. Deus, ele não quer que você baixe o padrão para passar. Você tem que subir o padrão, queridos. O padrão tem que ser lá em cima, não é com o padrão lá embaixo. A régua de Deus é a régua de Cristo. Cristo é perfeito. E por isso ele quer que nós sejamos conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode ficar para trás. E para você não ficar para trás, você tem que estar irrepreensível. Se coloca de pé.
Eu queria que você orasse agora. Você e Deus. Você e o Senhor. Como está você? Como está o teu interior? Deus hoje reservou essa manhã, não é para te confrontar. Deus reservou essa manhã como um pai que quer chamar a sua atenção e dizer: está perigoso onde você está andando. Cuidado, tem risco, tem um abismo muito próximo, tem algo muito terrível, tem uma fera solta, que você precisa se prevenir, porque se essa fera te alcançar, ela te destroça, te estraçalha. Senhor Deus, o Senhor nos ama. O Senhor deixou o teu legado, a tua palavra, Senhor, para que nós pudéssemos, Senhor, entender o teu propósito, o teu querer. Queremos nessa manhã te pedir perdão, Senhor. Perdão das falhas, pecados, erros. Senhor, nós queremos viver uma vida de santificação plena, total, absoluta. Queremos nos santificar em tudo, assim como tu és santo. O Senhor que nos chamou é santo, nós também queremos ser santo, queremos ser separados. Não queremos acordo com o mundo, com o pecado. Não queremos, Senhor, estar de mãos dadas, entrelaçadas, Senhor, com as obras da carne. Nós rejeitamos, repelimos, lançamos fora, Deus, tudo aquilo que não te agrada. Tudo aquilo que o teu Espírito, Senhor, não aceita, nós queremos lançar fora. Deus, traga a tua santidade, traga a tua pureza para o teu povo. Levanta, Deus, um povo, Deus, que está vivendo a irrepreensibilidade, o propósito de agradar o Senhor. Deus, tu és o Deus que nos sonda, tu és o Deus que nos conhece. Sonda-nos nessa manhã, vê se há em nós algum caminho mau. Oh Deus, nada no nosso interior pode esconder de ti. Os teus olhos são como chama de fogo, que perscrutam no nosso interior, que enxerga nos recônditos da nossa alma, nos locais mais escuros e obscuros dentro de nós. Os teus olhos penetram como chama de fogo, e enxerga e vê. E o Senhor está nos trazendo, Deus, a oportunidade de corrigirmos o nosso coração. Senhor, de acertarmos o nosso interior e voltarmos para ti, ó Deus. Senhor, que nesta manhã o teu Espírito, Pai, venha trazer vida. O teu Espírito, Senhor, venha trazer a mudança, a transformação, ó Deus. Ó Espírito, eu clamo e oro a ti. Corrige, Senhor. Corrige o nosso coração, corrige o teu povo, corrige a tua igreja. Desperta-nos,